Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge, a gente vai para mais uma aula de AutoCAD 2D e nessa aula eu vou propor um exercício que é um pouco mais simples, mas não menos importante, que é a criação de folhas. Então a gente vai criar aqui o nosso padrão de folhas para que a gente possa utilizar no futuro, tá? Até no futuro próximo. Então a gente vai criar aqui formato de folhas e eu vou vou falar para vocês como que esses padrões funcionam, como é que a gente cria o padrão de folha. A princípio, eu vou criar tudo em uma folha só, em um projeto só, mas quem quiser dividir, pode fazer esse projeto dividido, cada formato em um projeto diferente, fica a critério de vocês. Aí é só abrir um projeto novo e com o projeto novo criar o novo formato. Então vamos lá. Para a gente começar, eu vou abrir aqui um arquivo novo. E nesse arquivo novo a gente vai colocar aqui o ACAD ISO DWT mesmo e continua. E eu vou checar qual é a unidade que eu estou trabalhando. Então vamos lá, o N, para a gente ver as unidades. A unidade está em milímetro, é em milímetro mesmo que eu vou trabalhar. Eu só vou tirar a precisão aqui para as casas decimais e vamos dar um OK. Ótimo, feito isso, eu vou criar então o formato. Primeiramente eu vou fazer o formato A4. Então a gente vai pegar a ferramenta aqui de retângulo, vai clicar em um ponto qualquer, arrastar para cima. O formato A4 ele é o formato de uma folha de sulfite. Então a gente vai fazer as duas situações, o formato em pé e o formato deitado, que seria a paisagem e o retrato. Então vamos lá. Primeiramente aqui, ó, eu vou indicar que ele tem em X 210 e depois eu vou colocar a vírgula 297. Esse é o formato A4. Ele tem 210 por 297 milímetros. Esse é o formato padrão. Então a gente tem aqui a folha A4 no formato retrato. E agora a gente vai criar um outro formato, que também é o A4, porém no formato paisagem. Eu vou pegar aqui a ferramenta de retângulo, clicar num ponto qualquer. Só que agora eu vou digitar 297 e vírgula 210. Coloquei ponto, por isso que deu erro. 297,210. A gente tem aqui então o mesmo formato, porém um em pé e o outro deitado. O que eu vou precisar fazer antes de iniciar? Como eu vou editar esse meu formato, eu não posso deixar a linha como ela está, todas unidas. Eu preciso fazer a explosão. Então eu vou clicar aqui na ferramenta de explosão, Explode. Vou clicar e soltar e abrir uma janela. Lembrando que se a gente clicar e segurar, a janela abre de forma aleatória. Tá vendo? A gente cria uma janela aleatória. Não é a maneira que eu costumo fazer. Pego na ferramenta explodir, clico, solto, abro a janela, clico de novo, a gente selecionou tudo e eu dou um Enter. Pronto, feito isso, a gente já tem aqui as nossas linhas separadas, divididas, e agora eu vou fazer uma edição pequena, que é com o deslocamento. Com o deslocamento, ou offset, eu vou colocar 5 milímetros, e vou jogar essas arestas aqui para dentro. Essas bordas eu vou jogar para dentro. Somente essas três, aqui a mesma coisa. E essa outra borda eu vou jogar ela para dentro com 15 milímetros. Então agora a gente vai utilizar aqui o deslocamento com 15 e vai criar então esse formato desta forma. E agora com a ferramenta de aparar, ou aqui o trim, aplico mais um e a gente corta essas partes que ficaram cruzando. Então a gente vai dar o zoom. Lembrando que para aplicar o zoom, a gente gira a bolinha aqui do mouse, gira o scroll do mouse e a gente tem zoom mais e zoom menos.
Vou para outra folha, com o trim ainda ativado. Olha, a gente consegue fazer tanto o pan quanto o zoom sem perder a ferramenta. Você pode clicar sobre a linha simplesmente ou arrastar o mouse da forma que eu estou fazendo. Então aqui a gente tem o formato A4, perdão, tem o formato A4 tanto no retrato quanto na paisagem. Agora, o que eu acho bem interessante que a gente vai fazer nessa aula, que a gente vai começar a entender como são criados linhas. Então até agora a gente está trabalhando com a linha padrão, que é uma linha branca, e ela não tem nenhum tipo de configuração. A gente vai começar a configurar essas linhas e a gente vem nesse formatinho aqui em Layers. É aqui que a gente vai criar então esse tipo de linha diferente. Mas antes disso eu vou salvar, arquivo, salvar. Eu só vou direcionar para minha pasta na área de trabalho, para que eu não perca, que eu estou fazendo junto com vocês. Aqui nas aulas de AutoCAD, eu vou chamar isso daqui de formatos padrão. Então, vou salvar como formatos, deixar tudo em maiúsculo. Formatos padrão. E assim a gente tem o nosso documento aqui, depois eu acerto ele em pastas. Formato padrão, e agora a gente vai então, para confirmar quando a gente faz esse tipo de alteração, ele aparece aqui escrito formato padrão. Então a gente vai aqui em Layers, olha só, eu tenho uma aba de Layers, que por enquanto não tem nada instalado, e a gente vai clicar aqui em Layers Properties, propriedades da camada. E ele abre essa nova janela. Então nessa nova janela a gente vai criar linhas diferentes, com espessuras diferentes e formatos diferentes. A princípio a gente só vai utilizar a linha contínua, mas nos próximos projetos a gente já vai ver como colocar a linha tracejada, a linha de centro, linha de achura e por aí afora. Tá? A gente vai incrementando o nosso desenho. Então eu vou aqui, ó, o primeiro ícone que eu tenho é o New Layer, ou nova camada. Eu vou clicar sobre ele, vou criar uma camada nova que ainda não tem nome. Eu vou chamar ela de linha externa. Linha externa. Então, deixa eu abrir ela aqui para facilitar a visualização. Linha externa, posso também aumentar esse quadro. Linha externa. E ele mostra para mim que a cor da linha é branca, mas eu não quero ela branca não. A gente vai usar essa paleta de cores aqui. A linha externa eu vou colocar em vermelho. São os padrões que eu costumo utilizar. Ela é uma linha contínua, é uma linha sólida. Então a gente vai continuar com a linha sólida. E agora aqui posso cancelar. E agora aqui eu vou trocar a espessura. Vou colocar que a espessura dela é 0,30. Então a gente tem uma linha configurada externa na cor vermelha com espessura de 0,3 milímetros. Vai mudar alguma coisa no desenho? Não, somente a cor. A gente só vai conseguir visualizar a cor. No momento que for imprimir, a impressão ou a plotagem vai ser em preto e essa linha vai ser mais grossa. Então é esse o objetivo da gente separar por linhas, por camadas. A gente vai criar linhas com espessuras diferentes e a gente precisa visualizar essa linha para ver qual é a cor que ela tem. E a gente precisa lembrar que essa linha então é uma linha externa e essa linha ela é mais espessa. E agora a gente vai criar uma nova camada aqui que eu vou chamar de linha interna. Linha interna. Depois a gente vai fazer também uma legenda. Não vou fazer nessa aula, senão ela vai ficar muito extensa. Então aqui eu tenho uma linha interna, onde eu vou utilizar a cor verde. Sempre dê preferência para essa camada, para essa paleta de cores que está aqui embaixo. Elas são mais usuais. Ela vai ser uma linha verde, e eu posso confirmar com OK. Também vai ser uma linha contínua, então eu não vou alterar. E aqui eu vou mudar a espessura. Vou colocar que a espessura dela é 0,15 milímetros. Vou deixar com a metade do que é a linha externa. E vou aplicar.
e dar OK. Feito isso, eu posso vir aqui no canto esquerdo superior. Então é diferente dos outros programas, onde a gente fecha nessa aba. A gente vai fechar nesse cantinho aqui. Então, só para relembrar como que foi feito. Aqui na aba de Layers ou Camadas, a gente vai clicar em Layer Properties ou Propriedades da camada e vai então aqui no primeiro ícone, que é o ícone de criar item novo, e a gente cria então as linhas que a gente precisa. Com isso, eu tenho o meu projeto aqui agora instalado duas linhas. Então eu tenho a linha externa e a linha interna. O que eu vou fazer agora? Eu posso fazer da seguinte forma: selecionar as linhas externas, vou selecionar todas. Posso clicar sobre elas. Essas são as linhas externas. As linhas externas, então, vão ser trocadas aqui onde está o zerinho. A gente vai trocar pela linha externa e posso dar um ESC. Dessa forma, eu troquei a linha para uma linha externa com a espessura que eu queria. Mesma coisa eu vou fazer com a linha interna. Eu selecionei por janela, mas você pode clicar linha por linha, que também não tem problema. É só para agilizar. Linha interna, selecionei linha interna e a gente coloca linha interna. E agora o nosso projeto já começa a ficar com uma cara um pouco diferente. Então a gente já colocou cor e também espessura na linha. Isso daí vai ser muito importante no futuro, quando a gente estiver fazendo projeto com propriedades diferentes, tá? Então agora aqui a gente tem um A4 e esse A4 é o princípio de todo o nosso desenho. O que eu vou fazer agora aqui? Um comando novo, bem interessante, e eu vou fazer mais duas folhas e vou deixar para vocês fazerem as folhas restantes, tá? E esse projeto todo vai estar incluso aqui no curso, ele vai estar o DWG dele com todas as folhas. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode perguntar e eu tiro as dúvidas em aulas seguintes, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou usar um comando diferente que a gente não utilizou até agora, que é o comando que está aqui, ó, em modificação, é um comando de copiar. A gente pode copiar aquilo que já está feito. Ele é bem interessante. Então, o comando de copiar, olha lá, ele mostra que a gente seleciona alguns objetos, escolhe qual é o ponto de partida e um ponto final, e a gente leva esse objeto copiado para onde a gente quiser. Então, vou aqui, ó, copiar, copy. Selecionei copy, o mouse também, o indicador já mudou de formato. Mesmo esquema, eu clico, solto, abro a janela e fecho. Selecionei o objeto, é só esse que eu vou copiar a princípio. Então eu quero copiar esse objeto. Então aqui eu vou fazer uma folha que a gente chama de... A gente tem A4, eu vou fazer a folha A3. Como é que a gente faz isso? Selecionei, copiei. Ele pergunta, selecione objetos. Eu quero selecionar mais algum? Não, não quero. Então não preciso selecionar mais nada. Agora lá, especifique um ponto de base. Então eu vou clicar num ponto qualquer, vou clicar aqui no meio. E a partir desse momento eu consigo arrastar o meu mouse. Eu estou mexendo no mouse sem apertar nada. Eu estou simplesmente arrastando o meu mouse e vou jogar aqui, ó. Cliquei no screw, no pan, e o comando não se perde. Isso é muito importante, tá? Vou ligar aqui o F8 de novo. E mesmo que a gente faça qualquer outra coisa aqui com o comando de movimentação de mouse, o comando anterior não se perde. Eu cliquei no pan, segurei o screw ligado aqui e girei. Então a gente tem, ó, posso dar zoom mais, zoom menos, que não tem problema. Então cliquei lá, arrastei, clico aqui de novo. Eu tenho a cópia daquilo que eu preciso. Isso aí é muito importante e muito interessante, é um comando que a gente usa muito. Agora, eu vou dar um outro macete aqui para vocês. A cópia continua, ele continua aqui, eu posso clicando quantas vezes eu quiser, que eu consigo copiar esse meu desenho para onde eu quiser, quantas vezes eu quiser. Agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer o comando de copiar de novo nessa folha. E vou dar um zoom maior agora para mostrar como que ele funciona de uma segunda forma. Peguei aqui o comando de copiar, copy, abrir janela,
Selecionei. Não tenho mais nada para selecionar, eu dou um Enter. Só que agora eu preciso que essa minha folha tenha o dobro de tamanho. O A3 é exatamente isso, é o dobro do tamanho da A4. Eu vou clicar neste ponto aqui como ponto de base. Esse ponto é o ponto de base e eu arrasto até esse outro ponto aqui que é meu ponto final. Posso dar um zoom aqui, ó, e mostro que aqui é o ponto final. Então, dessa forma, eu tenho o formato da folha. Eu não cliquei certo. Graficamente aqui para mim está aparecendo duas linhas, mas eu só tenho uma aqui. O meu gráfico está me confundindo um pouco. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui só para eu confirmar se está tudo certo mesmo. Então, só tem uma linha. Problema gráfico que eu estava aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui o copiar de novo, copy. Clico, solto, arrasto e fecho. Não tenho mais nada para selecionar, eu dou um Enter, clico nessa ponta e levo até essa. E o comando continua, tá vendo? Mas eu não quero mais, eu vou dar um ESC. Agora, então, eu vou fazer o seguinte, essa linha aqui do centro, ela não me interessa. Ah, mas eu cliquei, deletei e ela não foi embora, porque tem duas. A gente remontou linha. Então, eu vou agora aqui, novamente, apagar. Essa daqui também não me interessa. Essa daqui também não me interessa. Ficou um vão ali no meio, ficou um espaço ali no meio. E a gente vai fazer o quê? Eu vou deletar essa linha e deletar essa linha também. Mas agora, como é que faz para a gente unir essa linha verde até lá? Existem duas formas, eu vou mostrar aqui duas para vocês. Eu vou clicar sobre ela. Quando a gente clica sobre a linha, ela mostra 3 pontos. O ponto inicial, um ponto central e um ponto final. Eu posso simplesmente descansar o mouse aqui sobre ela e olha lá o que ele mostra. Ele fala que a linha tem 190 e fala que eu posso fazer um stretch nessa linha, que é estender essa linha. É uma extensão. Eu posso clicar sobre ela e segurar e arrastar. E levo até o ponto final. E clico. Então a linha foi estendida até lá. É uma forma de fazer. E a outra maneira de fazer, a gente pode utilizar aqui junto com o trim. Eu posso clicar sobre ele e pegar aqui o Extend. É uma forma da gente estender a linha também. Clico aqui em Extend. O mouse muda de formato e eu clico aqui nessa ponta. Quando eu chego na ponta, ele leva a minha linha até a próxima linha onde tem cruzamento. Clico nela e a linha também já está ali posicionada, está feita. A gente tem a nossa folha A3. Então aqui eu tinha um A4. Agora aqui eu tenho um A3. O A3 ele não é utilizado no formato vertical, ele é sempre no formato horizontal. Então eu vou criar agora a próxima folha, que é uma folha A2. Só que a gente vai ter que mudar algumas coisinhas aqui na folha 2, não tem problema nenhum. E vou fazer ela e termino aqui para que a aula não fique muito longa. Então eu vou copiar aqui a minha folha A3. Venho aqui na ferramenta de copy. Vou fazer passo a passo. Pego a ferramenta de copy ou copiar. O mouse muda o formato. Eu clico, solto e arrasto. Feito isso, eu dou Enter de novo. Dou Enter de novo, ele pede para eu especificar um ponto de base. Eu clico nesse ponto de base e arrasto aqui para o lado. Feito isso, eu clico novamente e dou um ESC. Então a gente copiou. Agora eu vou copiar ela para baixo. Ela não é copiado para a direita ou para a esquerda. Agora a folha é aqui para baixo. E feito isso, eu vou girar essa folha também. Tá? Vou fazer rapidinho para que a aula não passe muito de 25 minutos, senão fica difícil para todo mundo assistir. Então vamos lá. Vou pegar aqui a ferramenta de copy de novo. Seleciono, dou um Enter. E agora eu posso pegar um ponto aqui. Vou pegar este ponto, que é o externo, e trago aqui também ao outro ponto, que é externo. Feito isso, eu posso apagar tudo que está aqui no centro. Então, vou apagar essa linha verde. Vou apagar essa linha verde. Aqui tem duas linhas, então eu tenho que apagar ela duas vezes.
Cliquei aqui, a gente não precisa dessa linha. Agora um outro detalhe que eu vou ter que fazer, eu vou ter que apagar essa e essa também. Essa daqui não tem necessidade, mas essa aqui eu vou ter que apagar. E uma delas aqui eu também posso apagar essa. Porque essa folha, ela não tem esse formato. A folha A2, ela não é vertical, ela é uma folha que é também horizontal. Então eu vou precisar utilizar um comando aqui que chama rotate. Eu vou ter que mudar, vou ter que mover ela, mas fazendo uma rotação. Ou rotação, é esse símbolo aqui, ó. Ele é o rotate. Como que funciona o rotate? Olha, ele mostra lá com uma mesa com cadeiras, tá vendo? Ele mostra que a gente selecionou o objeto, não seleciona mais nada, seleciona o objeto que a gente quer e a gente gira o mouse e ele vai rotacionar esse nosso objeto. Como que a gente faz? Olha aqui, mouse está no formato normal, pego aqui o rotate, é a mesma coisa, seleciono todo o objeto, não tenho mais nada para selecionar, eu dou um Enter. Clico no ponto central e eu vou desligar o F8 para vocês entenderem. Olha lá o que ele faz. Ele gira 360 graus. Então basta eu escolher qual é a posição que eu vou colocar. Com o F8 fica mais fácil. Se eu ligo o F8, a gente gira só em 4 posições. Eu vou colocar em uma posição aqui que seja deitada. É essa posição que eu quero. Eu clico. Se eu der um Enter, eu perco o comando. Tem que ser um clique. E agora, então, a gente vai fazer o que já foi feito. Usar o Stand. Clicar na pontinha dessa linha. E ela chega até a nossa outra linha. Só que agora eu preciso colocar aquela margem desse lado aqui. Ela é uma margem com 15 milímetros. Eu vou pegar aqui de novo a ferramenta de Offset ou deslocamento. Ele já está com 15 milímetros, eu dou um Enter, jogo para dentro. E paro aqui, posso dar um ESC. Agora a gente vai pegar de novo a ferramenta de Offset e agora eu vou colocar 5 milímetros. E vou jogar essa linha aqui para dentro. Então essa aqui é a base do meu projeto para fazer a minha folha 2. O que a gente vai fazer agora? Com a ferramenta de Extend, eu vou fazer essa linha chegar até aqui. Aqui ela já está cruzando. E agora a gente vai usar aquele artifício que a gente fez na outra vez, na outra aula, que eu não lembro se foi a passada ou a retrasada, onde a gente usa o fillet, ou o arredondamento com raio de 0. Vou pegar aqui, ó, fillet. Vou digitar R e vou colocar aqui um raio de 0. E clico nesta ponta e nesta ponta aqui. E ele junta tudo. Agora a gente precisa, com o trim, cortar essas linhas que estão cruzando. O trim é o aparar. Ele está junto aqui com o stand, lembra? Ele está em modificar ou modify. No lugar do stand ele tem o trim. E agora eu corto essas duas linhas. Esse lado aqui não tem, tá tudo certinho. E eu vou cortar aqui também. Lembrando que agora a gente tem aqui, ó, essa linha que é interna e essa linha aqui também a gente vai trocar aqui de externa para interna. E dessa forma a gente tem mais um formato. Tem o A4, tem o A3 e tem o A2. O próximo formato a ser feito é o formato A1, que é o mesmo processo que a gente fez aqui. São 2 vezes esse formato aqui. E depois a gente faz o A0, que seria então o A1 duplicado de novo. Então a gente faz aqui, ó. Esse formato representa 2 vezes esse. Esse formato aqui representa 4 vezes esse. E a gente vai multiplicando dessa forma. Por isso que a gente começa com a folha A4. Eu vou deixar o projeto aqui do jeito que está. Na pasta do curso que vocês baixarem vão estar todas as folhas, mas quem quiser treinar e fazer as outras também é interessante, é um aprendizado legal. E a gente vai fazer na próxima aula uma legenda para a gente colocar nessas folhas também. Então lembrando, pessoal, que
A gente está fazendo o curso de AutoCAD 2D, é um curso inteiramente grátis e eu preciso da ajuda de vocês com o curtir, compartilhar, mostrar para o máximo de pessoas que vocês puderem, para que o curso continue e a gente possa até progredir e fazer um curso de 3D ou coisa parecida. Então, para que o curso continue, eu peço a colaboração de todo mundo, que ative sininho, compartilhe, deixe um joinha, escreva alguma coisa, alguma sugestão, se está gostando, se não está gostando, para que o curso continue dessa forma e a gente vá cada vez mais ensinando e passando conhecimento de forma grátis para o máximo de pessoa possível, tá joia? Obrigado, até a próxima aula então, onde a gente vai fazer legenda e continua com as peças.